há uma característica no desenvolvimento brasileiro de que a mão de obra sempre é descartada quando ele entra num novo ciclo de produção. Uhum. E aquilo fica como uma espécie assim de um modo de subsistência para as pessoas que ficaram lá naquela região. Aconteceu isso no ciclo da borracha, no ciclo do ouro, e aconteceu isso com a pecuária no nordestina, um pouco. Aconteceu isso com a agricultura também de exportação, a própria agricultura do açúcar no Nordeste. Quer dizer, toda vez que o Brasil passa por um processo de modernização, as velhas formas de produção, elas são abandonadas junto com a sua mão de obra. Uma outra mão de obra vamos dizer assim, contratada para desenvolver essas atividades. Isso a gente pode ver em vários lugares do Brasil ainda, esse tipo de situação. Aconteceu isso com os portugueses que foram para a Amazônia e depois da invasão holandesa ficaram 200 anos largados lá e foram reintegrados no ciclo da borracha já como caboclos da Amazônia. É possível que isso se repita nesse novo ciclo de crescimento ou é uma tarefa execuível impedir que isso se repita? Eu acredito que eu vejo que a grande mudança que a gente teve recentemente em termos de compreensão da questão da pobreza foi justamente não transformá-la num problema e focalizar na pobreza como uma coisa que você poderia medir, identificar e resolver isoladamente com programas de transferência bastante restritos. Eu acho que quando você tem uma mudança nesse paradigma com o Bolsa Família, com a política de valorização do salário mínimo, o que está por trás é uma concepção de política de governo que é de inclusão desse grupo social. E isso dá diferença em todas as outras realidades, inclusive econômicas. Então, se você pensar agora, o Brasil está indo para um novo ciclo de desenvolvimento, grandes projetos, a gente já viu que deu problema em Geral, deu problema em Santo Antônio. Por quê? Porque houve, no meu ponto de vista, uma certa ingenuidade, um certo descuido e pensar que por ser uma obra moderna, dentro da região amazônica as coisas poderiam ser resolvidas de uma outra forma, sendo a região amazônica uma área tradicionalmente marcada pela exploração da mão de obra, na forma de trabalho escravo, etc. Mas quando o governo reage, chama os trabalhadores, chama os construtores e tenta resolver isso, você vê que é uma nova forma de ver a questão da pobreza, não aquilo que está lá. É diferente, vamos cuidar da pobreza ali, vamos melhorar um pouquinho a vida deles, não. Faz parte, vai ser incluída, vai trabalhar, vai se qualificar, vamos chamar, vamos colocar as crianças para estudar, como um cidadão como a mais do país, que tem todos os direitos. Eu acho que isso, a forma de olhar quando vai formular a política é fundamental. Vamos então passar a bola para a Ana aqui, que é quem está com abacaxi para descascar. O governo vai focalizar as suas ações no sentido de combater a miséria extrema naquela parcela da população realmente mais miserável, né, que tem uma renda abaixo de R$70. O corte aí gira em torno de quantos milhões de pessoas? 16. Azedo, boa noite. Obrigada pelo convite, pelo programa e pela bela lembrança desse lindo romance que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, com Fabiano, sua cachorrinha baleia. E uma observação interessante, nós não vemos mais essa migração dos fabianos e as suas cachorrinhas e as suas famílias e os filhos no meio da estrada à busca de uma cidade. Acho que os programas de transferência de renda, eles fixaram mais o homem também à terra. Mas falando dos 16 milhões de brasileiros, isso foi extraordinário que fez o IBGE, que começou a fazer esse censo no dia 1º de agosto, com mais de 200 mil recenseadores, mandando por suas maquininhas diretamente para os terminais. Conseguiu nos entregar o 29, da sexta-feira última, esses números. Esses números, 16 milhões 267 mil brasileiros. Sobre eles nós sabemos quem eles são,
onde eles estão, como eles vivem. O que nos dá uma ferramenta extraordinária. Nós sabemos que a pobreza tem nome, muitos nomes, o nome, muitos apelidos, muitos sobrenomes. Ela tem um nome que é renda, ela tem um nome que é acesso à energia elétrica, ela tem um nome que é documento, ela tem um nome que é destino do lixo, ela tem um nome que é água. Então, ela atende por muitos nomes. A pobreza não tem uma única cara. Se a pobreza fosse uma única cara, transferíamos renda e o problema da pobreza estaria solucionado. Mas o problema da pobreza é como tem todas essas dimensões e é uma dimensão, sobretudo, de inclusão no progresso e no desenvolvimento. O Brasil é um país que cresce muito, que resgatou muita gente da pobreza. O Jorge falava há pouco disso, como melhoramos e melhoramos muito. Se pensar que nos anos 90, o índice de Gini, que é esse que mede a desigualdade nossa, era de 0,69, hoje nós estamos de Gini de 0,56, Estados Unidos é 0,43, então aponta para uma redução da desigualdade. Você também falou do analfabetismo. Agora veja que interessante o tema do analfabetismo. Nos anos 40, na década de 40, mais de 50% dos brasileiros eram analfabetos. Esses brasileiros que eram analfabetos nos anos 40, hoje eles estão, se ele nasceu exatamente em 1940, ele hoje está fazendo 71 anos de idade. Onde está concentrado o índice de analfabetismo no Brasil são nos mais idosos, porque houve uma grande expansão da escolaridade, embora tenhamos que melhorar ainda os níveis de escolaridade. Hoje é 7,8 anos de estudo, é desejável que seja muito mais. Então tem uma tarefa que é grande e tem esse mapa, digamos, o que o IBGE nos dá é um mapa da pobreza, onde estão esses brasileiros, como eles vivem, quem eles são e em que eles são pobres para além da renda. Então, esses são os aspectos da pobreza. O que nós estamos então fazendo? Esse mapa da pobreza, combinado com o mapa do acesso a serviços públicos, né? Para que possamos atuar. Além disso, com um mapa de oportunidades, o que nós estamos chamando de inclusão produtiva. E esse desafio não é um desafio do MDS, da ministra Tereza Campelo exclusivamente. Esse é um desafio do Brasil para si, posto pela presidenta, nossa presidente, no seu discurso de posse, do seu discurso ao Congresso, e é um desafio que nos permitirá, daqui a alguns anos, dizer, fomos assim, desta maneira, que deixemos isso na história, no nosso passado. É dessa maneira que estamos entendendo e encarando esse desafio. E para isso nós estamos fazendo reuniões com todos os ministérios, saúde, educação, desenvolvimento agrário, Ministério do Trabalho, Ministério da Integração, Ministério do Planejamento, e muitos outros, porque é um esforço de todos nós. E além disso, nós somos um país federativo, nós temos que conversar então, esse é um desafio também para os governos estaduais, aos governos municipais, às universidades, aos bancos públicos, e como disse a presidenta Dilma, esse é um desafio e um bom desafio a todas as pessoas de bem desse país. Eu acho que é isso o plano. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1.